Rapaziada, a seleção brasileira foi exposta. Acho que é a palavra que eu escolho usar. Você pode falar exposta, você pode falar humilhada, você pode falar atropelada, você pode falar como você quiser, né? Eu sou Igão Pilarense, a gente tá aqui para falar sobre a Argentina 4, Brasil 1, pelas eliminatórias da Copa. Num clássico que não tinha nem Messi nem Neymar, parecia que o jogo ia ser mais coletivo, e foi. Só que só uma seleção jogou. Só uma seleção entrou dentro de campo, que foi a atual campeã do mundo, a Argentina, que entrou no campo e expôs o Brasil, desde o primeiro minuto. Não, e não é exagero, né? Com 2, 3 minutos já estavam gritando olé pra cima da gente. E foi para isso mesmo. Foi para isso mesmo. Foi uma humilhação, um atropelo, expôs tudo que o Brasil tem de ruim, quanto à atuação individual, quanto a trabalho de comissão técnica, trabalho de federação, trabalho de todo mundo. Todo mundo foi exposto nessa noite. E é estranho a gente dizer porque está vivendo, né, o atual momento agora, é difícil a gente olhar e já entender o tamanho, mas é uma das piores derrotas da história da seleção brasileira, né? Pela humilhação e pelo contexto. Porque é uma derrota que expõe tudo que o Brasil fez de errado, tudo que a seleção fez de errado desde o fim da Copa de 2022. E a gente está em 2025. Né? A gente teve Ramon, Diniz dividido, agora o Dorival sem muito contexto, sem muita ideia, sem muito direcionamento para contratar o técnico. Aí, assim, eu não tiro a responsabilidade de ninguém, tá? Os jogadores que estavam em campo têm a sua responsabilidade, claro. O Dorival tem a sua responsabilidade, mas eu acho que é tudo um resultado de muita coisa mal feita. Muita coisa mal feita. Eu não consigo acreditar, não consigo comprar essa ideia de que a seleção é ruim em nomes, a geração é ruim, não é. Eu acho que é mal treinada, mal executada, mal organizada, mal comandada, em todos os aspectos, né? E quando tudo isso acontece, os jogadores dentro de campo, foi isso aí que a gente viu, né? Um 4-1, que deveria ter sido 6-7, e nem posso falar 1, porque esse gol a gente achou, né? Foi uma roubada de bola do Matheus Cunha, e o gol dele mesmo. De resto, não teve Brasil no jogo. Não teve Brasil no jogo. A Argentina fez o que quis, quando quis fazer bobinho, fez, quando quis acelerar, fez. Chegou com cruzamento na área, chegou com tabela, chegou com chute de longe, chegou de todas as maneiras possíveis para expor cada erro, cada defeito que o Brasil tem. Cada defeito. Contou com uma noite péssima de alguns jogadores, claro. Algumas atuações individuais inacreditáveis, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como coletivo, nada. E se o Dorival permanecer no cargo até amanhã de manhã, para mim já é uma surpresa enorme. Ah, mas ganhou da Colômbia, irmão. Não dá. O que aconteceu hoje no Monumental de Nunes não tem como você passar pano. Não é aquele 4-1 que os caras acham 2 gols do nada, relâmpago e não, foi um atropelo o jogo inteiro, cara. Foi um time atacando, o outro defendendo. Nem posso falar que defendendo porque a gente não defendeu, né? A gente não atacou, não marcou, não teve a bola, não teve posse, não finalizou, não fez nada. Nada. E trocava jogador, parecia que era a mesma figurinha repetida, porque todo mundo foi mal. Todo mundo foi mal. E como eu disse, poderia e talvez deveria, pela justiça do jogo, que não tem muita justiça, né, claro, mas ser mais, né? Quando saiu o segundo gol, eu queria que acabasse o jogo. Eu queria que acabasse o jogo. E o segundo gol saiu cedo pra caramba, né? Eu queria que acabasse o jogo. A gente toma o primeiro gol no primeiro lance, toma o segundo, a gente é nocauteado, né? Pra fazer a comparação com o boxe. Mas diferente do boxe, a gente consegue voltar, faz um gol com o Matheus Cunha.
deu uma faísca de esperança de, pô, 2-1, né? Vamos fechar a casa aqui. Não. Aí o Bento falha no terceiro gol. Tem o quarto gol que o Arana... É brincadeira que o Arana faz na jogada. E fora isso, teve muita chance. Tiveram defesas do Bento, no plural. Tiveram chances que os caras erraram o pé ou a cabeça, né? Pelas oportunidades que tiveram, mas o 4-1 expõe tudo que o Brasil tem de errado. Expõe tudo que o Brasil tem de errado e expõe a necessidade de um treinador capaz de comandar a seleção brasileira. O Dorival Júnior caindo da seleção hoje ou amanhã, espero que isso se concretize, né? O time que ele assumir no Brasil, cara, que vai assumir, né? Vai abrir espaço para ele. Não interessa qual time, eu tenho quase certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Porque é um ótimo técnico de clubes. Agora, para essa camisa aqui, você tem que ter outro patamar de qualidade. Você não tem que ser o cara gente boa. Ah, o cara é paizão, o cara é amigão, todo mundo gosta dele. Olha todo mundo gostando dele com os caras dentro do campo. Por isso que a gente desmerece alguns técnicos que foram campeões, por exemplo, o Felipão. O Felipão, ele era paizão, ele jogava a camisa pra cima. O Dorival tem esse perfil. Só que é conhecimento, né? É conhecimento, é inteligência. Se eu não me engano, assim, nossa, uma série de números horríveis, né? Na noite de hoje. E com 16 jogos na seleção, se eu não me engano, o Dorival convocou 40 jogadores. Cadê a coerência a um ano da Copa do Mundo? A gente não tem um time a um ano da Copa do Mundo. E não é que a gente não tem um time, a gente não tem um elenco a um ano da Copa do Mundo. Você crava os 23 que vão? Ou os 26, agora não sei se já aumentou. Não dá pra cravar. Não dá pra cravar ninguém. Não dá pra cravar o próprio técnico. A única coisa que dá pra cravar é o presidente, né, do CBF, que vai ficar aí até quando ele quiser, aparentemente. Né? Assim funciona o sistema da CBF. Mas, cara, voltando para a parte dos números, é a primeira vez que o Brasil sofre 4 gols numa eliminatória. Nas eliminatórias, na verdade, né? E é contra a Argentina. Fora de casa, com os caras jogando muito. Eles vindo de 2 Copa Américas, uma Copa do Mundo, encaixados, os caras tabelam, os caras se acham. O Brasil pegava a bola, vinha 4, 5, já mordendo, muito bem organizado. Que timaço é esse time da Argentina, tá? Pra Copa do Mundo, vai dar muito trabalho. Tava sem Messi, tava sem Lautaro, tava desfalcado e atropelou o Brasil sem... mas é o Brasil, é 5 vezes campeão do mundo. E aí, e daí? Eles só viram um time de amarelo. Compare com todos os times amarelos que você que vem na sua cabeça aí e deixe nos comentários, é isso que o Brasil pareceu. Só um time de amarelo enfrentando a campeã do mundo e foi atropelado. Dorival não tem condição de seguir na seleção. A gente volta a jogar só em junho, agora acho que eliminatórias de novo. Não tem condições. Ele não tem o grupo na mão, ele não tem um elenco, ele não tem um time, ele não tem um padrão tático, ele não tem um padrão técnico, ele não tem um padrão nada. O Dorival é técnico de clube. De seleção, vamos atrás de um gringo. Vamos parar com esse ego de não, só podemos ter técnicos brasileiros. O seu time tem técnico brasileiro? O meu não tem. O do Corinthians não tem. O do Palmeiras não tem. Do Santos não tem. Do São Paulo não tem. O Fluminense tem. O Botafogo não. O Flamengo tem. O Vasco não. O Vasco tá o Carille. Se bobear que tá o Carille lá, mas a grande maioria é gringo. Você olha Fortaleza, Bahia, né? A grande maioria tem, e por que a seleção não pode ter? Se chegou a hora. Pra mim, na verdade, passou da hora, né? Desde que a gente foi eliminado na Copa 2022, já deveríamos ter apostado em um nome gringo. Seja ele trabalhando no Brasil, ou seja ele que trabalhe fora. A gente sonha com Ancelotti, com Guardiola, a gente tem que parar de sonhar. A gente tem que fazer, a gente tem que resolver os problemas que estão na mesa. A gente ficou 1 ano esperando um Ancelotti, cara.
Um ano e meio. Quase um ano e meio. E ele não veio. Entendeu? Ele pode vir? Pode. Pode acabar o contrato dele com o Real agora. E beleza. Só que não dá pra gente ficar esperando alguém, não dá pra ficar sonhando com alguém. A gente tem que ter 5, 10 nomes potenciais aí, gringos, porque brasileiro eu acho que não vejo ninguém. Ah, o Felipe Luiz, o Roger Machado, o... Não tem. No momento não tem ninguém pronto pra assumir a seleção que seja brasileiro. Tô falando que um gringo vai chegar e resolver tudo? Não, mas é uma tentativa. Se a gente ficar girando em Ramon, Diniz que não deu certo, agora Dorival Júnior, vai botar quem agora lá? O Mano Menezes? O Felipe Luiz, que tá com 6 meses de profissional ainda? Não dá. Não dá. Então tem que mudar o técnico, porque a geração ainda é boa, ainda tem jogadores titular de Barcelona, Real Madrid, City, PSG, Liverpool. A gente tem esses caras à nossa disposição, não todos eles nesse jogo. Mas tem. Então qualidade não falta. Ah, lateral, volante, beleza. Uma coisa ali ou outra, você pode apontar o dedo. Mas no geral, a seleção tem um time pra competir. Não pra passar vergonha que passou hoje. Não pra passar vergonha que passou hoje. Um 4-1 que poderia ser 5, 6, 7. Melhor nem falar, né? Melhor se contentar com 4-1 porque foi pouco. O brasileiro que assistiu esse Brasil e Argentina tem que sair, com muitas aspas, satisfeito. Ou com sentimento de ufa, acabou o jogo. Só 4. E não foi 6, 7, né? Cara, sobre atuações, a gente teve o Bento no gol, que ele falhou claramente no terceiro gol. Claramente uma falha de criança, de jogador juvenil. Volto na tecla do o cara que foi pra Arábia não tá pensando mais em futebol, tá pensando em dinheiro. Tá? Tirando os extra classe, os Cristiano Ronaldo, os Neymar da vida, o Neymar não tá mais lá, né, mas usar ele de exemplo também, esses caras na Arábia, beleza, cara, traz o cara, tem que trazer o cara ídolo, o cara é capitão, o cara é referência, beleza, agora o Bento, todo respeito, cara, sempre gostei dele, sempre achei que ele tinha um potencial enorme, podia ir pra Europa, teve proposta da Europa, foi pra Arábia, desculpa, a seleção não dá pra ir atrás desse cara mais. Não dá pra ir atrás desse cara mais. E eu não assisto, lógico que não assisto o árabe, mas quem assiste tá falando que ele tá mal, pô, e aí? Ele já tá num campeonato inacreditável. E ainda jogando mal? Não dá, né? Nem se jogasse muito. O Talisca ficou reclamando a vida inteira aí que não foi convocado. Irmão, ele tava na China. Era China, né? Beleza, perdão. Vai pro futebol competitivo. Aí a gente começa a olhar com carinho. Não dá. Da linha de defesa, pô, ninguém, né? O Arana inacreditável no quarto gol, não dá. O Murilo foi mal, acho que não dá pra queimar ele. Primeiro jogo da seleção contra a Argentina e tal, ele foi mal nos 2 gols, ou participou dos 2 gols, não conseguiu tirar. Tem um pouco de azar sim, espero que não queimem ele na seleção principalmente, porque tem potencial enorme. Mas você vai falar que o Marquinhos jogou bem? Você vai falar que o Ortiz entrou bem também? Nenhum dos 3 zagueiros convenceu, né? O Wesley também não foi bem. No meio, André, Joelinton. Pô, o que o Joelinton jogou hoje foi de estressar. Foi de estressar, cara. Meu Deus do céu. E o Brasil entrando com 2 caras no meio campo e a Argentina parecia que tinha 12 no meio do campo. Só bobinhos, caras correndo atrás, André e Joelinton. Nada do meio pra frente. Rafinha, Vini, Rodrigo. O Rodrigo não entrou em campo. O Vini errou a maioria das coisas. O Rafinha também. Os 2 sumidos. Ah, mas o time desorganizado. Beleza, cara. É o titular 2 titulares do Real Madrid. Um titular e capitão do Barcelona. E eles não fizeram nada no jogo desse tamanho. Nada. O Rafinha ainda meteu uma bola no travessão numa falta, mas é nada. Ainda teve toda a polêmica dele falar um monte e tal. E tinha que falar, tá? Não vou deixar de estar do lado dele agora, que é fácil, né?
falou que ia dar porrada nos caras e tomou 4-1, beleza. Mas antes tinha que falar mesmo. Tinha que falar, tinha que encarar os caras, só que tinha que jogar mais também, né? O jogador não é pago pra falar, é pago pra jogar. Na seleção não recebe, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O Matheus Cunha foi o único que produziu, fez o gol e tal, mas também, nossa, super partida do Matheus Cunha. Não, ele foi o menos pior do quarteto horrível, né? Dos jogadores que entraram, não tem nada que dizer, nada. Ortiz, João Gomes, Ederson, Savinho, Hendrick, o Hendrick não pegou na bola, cara, é inacreditável, e são jogadores de nível bom, de muito bom desempenho nos clubes, de um potencial enorme, a grande maioria deles jovens, e a gente tá jogando essa geração no lixo, há um ano da Copa do Mundo, no lixo. Esse é o resultado de decisões da CBF e do péssimo trabalho do Dorival Júnior. Que pancada, hein, cara? Que pancada essa aí, doeu e, como eu disse, foi uma das piores derrotas do Brasil na história. Uma das piores que eu vi também, claro, né? Relembrou aquele 7-1, óbvio que lembrou, pela atuação apática dos caras, pelo adversário sobrando, parece que era profissional contra amador no 7-1 e nesse 4-1 também foi a mesma coisa. Mesma coisa e agradecemos por terminar 4-1 apenas, porque, repito, teve muita chance para fazer mais a Argentina. Cara, que time chato, que time bom os caras têm, vão forte pra Copa, se classificaram pra Copa, né? Tinham se classificado antes do jogo, acho que um empate, Uruguai, Bolívia, classificou eles, enfim. E aí, vencendo o Brasil, eles confirmam mais ainda, se consolidam como primeiro lugar nas eliminatórias, o Brasil fica em quarto, 10 pontos atrás da Argentina. 10 pontos atrás dos caras. E a gente perde na ida e na volta pra eles, né? Nas eliminatórias, né? 1-0, se eu não me engano, no Maracanã, aquele jogo que teve a briga, o Diniz era o técnico ainda. 1-0, 2-1, não vou lembrar agora. Mas foi um gol de diferença. E a gente toma esse apavoro, esse atropelo no jogo de volta, né? No segundo turno das eliminatórias, na casa deles. Show deles, atropelo, humilhação pro nosso lado. O que o Rafinha falou agora virou meme, vai virar meme, tem que virar mesmo, faz parte. Isso é o futebol. E o Brasil precisa tomar atitudes urgentes, porque a Copa do Mundo tá aí, né? O Brasil vai classificar em segundo, terceiro, quarto, quinto, não interessa, vai classificar pra Copa, porque agora passou os grandes adversários, né? Ainda tem o Uruguai pra enfrentar, eu acho, o resto é tranquilo. Um ano da Copa do Mundo, a gente não tem um elenco, cara. Não tem 23 nomes que você fala, são esses. Na grande maioria a gente pode ter uma noção, mas o Dorival, somado com o Diniz, somado com o Ramon, não deixou um elenco, não deixou uma base, não deixou um time titular, não deixou nada. Nada. O Dorival vai ser demitido hoje ou amanhã e não vai deixar nada. Nada. Que fase vive a seleção brasileira? Para você que acredita, que ainda gosta, que ainda torce pela seleção, imagino que você esteja triste, puto, qualquer sentimento que você tiver pro lado ruim é justo. E que vergonha foi ver esse jogo, né? Que vergonha foi ver esse jogo. Mas quero saber a sua opinião. Quais são os principais erros da seleção brasileira? Com o técnico, com o jogador, quem são os vilões? Deixa aí suas opiniões e a sua expectativa pra frente, né? Quer que demita o Dorival? Não quer? E se o Dorival cair, quem vem? Deixa aí nos comentários. Também deixa um like e também se inscreve no canal pra fortalecer aí pra mim. Tamo junto, é nóis. Até o próximo. Tchau.